quando as irmãs pediram para que eu trouxesse a mensagem, eu fiquei assim me perguntando qual a mensagem que eu traria. E durante toda a semana eu só pensava em Abigail. Abigail foi uma das esposas de Davi, né? E eu só pensava nela. E nós vamos falar hoje sobre uma mulher que confiava em Deus. Uma mulher que confiava em Deus. Essa mulher era Abigail. Se você não conhece a história de Abigail, você hoje vai poder conhecer um pouquinho da história de Abigail. E ao mesmo tempo que você conhece a história de Abigail, você vai poder se espelhar nela para poder seguir o exemplo desta mulher, que foi uma mulher de fé. Uma mulher que realmente confiava em Deus, como nós cantamos. Eu gosto desse hino que diz: uma mulher de fé move o coração do rei. Literalmente, em todos os sentidos, nós vemos vários exemplos na Bíblia de mulheres de fé que moveram o coração de Deus. Eu poderia falar de Esté. Ela moveu o coração daquele rei, um rei que era poderoso, que mesmo ela sendo rainha, sendo sua esposa e sendo rainha, ela não podia entrar na presença do rei se não fosse chamada. E ela foi uma mulher de fé. Ela orou, ela jejuou, colocou suas servas para jejuar com ela, pediu para o povo jejuar com ela, e ela foi falar com o rei, e aquela mulher de fé moveu o coração do rei, e por isso os judeus não foram exterminados. Interessante que a gente vendo a história do povo judeu, nós vemos como o inimigo tentou e tenta até hoje destruir esse povo, mas o nosso Deus é um Deus de palavra, nosso Deus é um Deus de promessa, e aquilo que Ele promete se cumpre. Então aquela mulher foi usada por Deus, como instrumento nas mãos de Deus, para poder realmente mover o coração do rei. Faz o deserto florescer. Uma mulher de fé incansável na esperança. Sabe por quê, queridos? Porque ela confia no Deus Todo-Poderoso. Mas essa mulher de fé também, ela derrama o seu coração na presença de Deus. E essa mulher, Abigail, nós vamos ler o texto. Vamos ler mesmo assentados, porque é um texto um pouquinho longo. E nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos ler todo este capítulo, mas o texto também vai estar na projeção. Samuel morreu e todo o povo, todo Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois que Davi ainda não era rei nessa época, era uma época em que Davi estava sendo perseguido por Saul. Diz o texto: depois Davi foi para o deserto de Maom, e certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Uma das formas do povo sobreviver, que ganhava dinheiro naquela época, era com a lã, né, dos carneiros. E não era como os carneiros daqui. É um tipo de carneiro que a gente às vezes vê até na televisão, em fotos, que eles criam muita lã mesmo. Então eles, uma vez por ano, tiravam toda aquela lã para preparar tecidos e poder vender. E diz que este homem, que era muito rico, ele tinha 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Os irmãos lembram de Caleb, aquele que entrou na terra prometida com Josué, e ele era um dos 12 espias, e dos 12, só ele e Josué que tiveram fé e creram que Deus poderia dar aquela terra. E depois de Deus dar a terra, Caleb, aquele homem de fé, ele não tinha ainda uma herança, e tinha uma região montanhosa, que é essa onde mora exatamente Nabal. Ele era uma região toda habitada por gigantes, e ele diz para Josué: olha, hoje eu tenho mais de 80 anos, naquela época quando eu entrei era 40 anos, e eu quero lutar por uma terra. E ele disse: qual é que você quer? Ele pediu a terra que era mais difícil,
porque Deus renovou suas forças. Era uma terra de gigantes, mas ele conseguiu conquistar. Ele era um homem de fé, mas Nabal, que era um descendente dele, era um homem rude e um homem mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Lembra que nessa época Davi estava fugindo de Saul, então ele vivia pelos desertos, ele vivia em cavernas, com vários homens que o seguiam. Ele tinha um pequeno exército, o futuro, Davi, que era futuro rei. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vivendo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e ao seu filho Davi o que puder. Como Davi vivia pelos campos, ele vivia nos desertos, e ele tinha um exército que andava com ele, ele precisava alimentar todo aquele povo. E quando ele viu as ovelhas de Nabal sendo pastoreadas, os pastores morriam de medo de guerreiros, morriam de medo de ladrões. Mas Davi, durante todo aquele ano que viu os pastores de Nabal tosqueando, ele sem receber nada, ele com o seu exército protegeu como se fosse um muro as ovelhas e toda a criação de Nabal. E ele, creio que como qualquer homem comum, ele esperava receber uma recompensa, no mínimo, no final de tudo, na época da tosquia, porque nada de Nabal se perdeu, porque Davi e os seus homens, sem nenhum compromisso, guardavam aquelas ovelhas. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Não é que ele não sabia, gente. Ele estava desprezando Davi. Ele estava menosprezando Davi. Ele sabia quem Davi era. Ele sabia que Davi estava fugindo de Saul. Toda a região, todo Israel sabia da história. Todo Israel sabia que Davi matou o gigante Golias. Todo Israel sabia que inclusive Davi tinha sido general do exército de Saul, e que onde ele ia, ele ganhava as batalhas. Todo mundo conhecia a história, só que sabia que agora Saul estava perseguindo Davi. E então ele, querendo menosprezar, ele disse: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Veja como ele sabe quem é Davi. Ele sabe até quem era o pai de Davi. Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-las a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração, veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição há de pairar sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos
torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão à frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha. Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi que os rapazes que o meu servo enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre todo Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhes fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e paralisou como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se rosto em terra e disse: aqui está tua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher.
Que Deus aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. É uma linda história. Eu garanto a vocês que eu poderia passar o dia todinho falando. Ainda não ia faltar palavras, mas eu não vou passar não. A gente tem já EBD. Eu queria destacar apenas algumas lições na vida dessa mulher. Outro dia, quem sabe, vou pregar sobre as lições que nós podemos aprender na vida de Davi, aqui também nesse texto. Mas hoje, nós podemos aprender com a vida de Abigail. Queridos, aquela mulher, ela foi muito sábia. Ela foi ao encontro de Davi e ela impediu que houvesse um derramamento de sangue muito grande em toda aquela casa, em toda aquela família. Ele iria destruir servos, homens e aqueles que fossem do sexo masculino que ali vivessem. Todos os empregados, inclusive. Ela provou a sua confiança. Ela provou que era uma mulher de fé. Porque ela provou a confiança quando ela veio sobre ela uma grande tempestade sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ela não confiou no dinheiro que tinha, ela era uma mulher rica. Ela não confiou na sua beleza, diz o texto que era uma mulher formosa. E não confiou na sua inteligência, porque ela também era uma mulher inteligente. Ela confiou no seu Deus e agiu. Aquela mulher era muito bela. Ela não usou da sua beleza, de ter colocado uma roupa insinuante, tem nada não. Eu vou atrás de Davi, vou me insinuar para ele, e ele vai se apaixonar por mim, e eu vou livrar a minha casa. Não, ela nem confiou no dinheiro, nem na beleza, nem na sua inteligência. Algumas verdades que ela acreditava, eu queria lançar uma por uma. Primeiro, quem firma a casa é Deus. Versículo 28, que nós lemos também, diz assim, eu vou ler para os irmãos rapidamente. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Ela diz que Deus vai fazer da casa dele um reino duradouro. Ela reconheceu que quem firma a casa é Deus. Quem ia firmar o reinado de Davi, não era Davi na força do seu braço. Não era com 400 homens e com o seu exército. Ela reconhece desde já pela fé. Porque Davi até então era um foragido. Era um forasteiro, podemos dizer assim, andando perambulante com o seu exército, mas ela confia que a casa seria firmada por Deus, o reino de Davi seria firmado por Deus. E eu pergunto a você, mulher, você confia na sua beleza? Muitas mulheres gastam tanto tempo com o seu corpo, com a sua beleza, que não tem tempo para Deus. Não tem tempo às vezes nem para a sua família. Muitas mulheres confiam na sua inteligência e fazem planos mirabolantes, que às vezes dá certo em alguns pontos, mas a vitória vem do Senhor, aquele que peleja por nós. E aquela mulher, ela confiava e cria nisso. Segunda verdade que ela acreditava, que Deus é justo e que Ele é refúgio seguro. Você se sente abalada, abatida, porque você não se sente protegida. Eu queria dizer que ela acreditava que Deus é justo e é um refúgio seguro. Veja o que diz o versículo 29. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe, como de por uma atiradeira. Queridos, ela cria que Deus é justo, que Deus vê todas as coisas. Ela disse para Davi, não precisa você se vingar, não precisa você fazer nenhuma atividade. Deus é justo, Ele está vendo, confie nele. Confie que Ele é o refúgio, confie que Ele vai lutar por você. Ele é o seu refúgio seguro. E eu pergunto, nós cremos como aquela mulher, que Deus é justo e que Ele é o nosso refúgio seguro? Sabe por quê, queridos? Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente diz que confia na justiça de Deus, crê em Deus como justo juiz, que Ele é o nosso refúgio, mas na primeira oportunidade, a gente com a força do nosso braço, a gente vai tirar satisfação. Quando alguém faz injustiça contra nós. E queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele é justo, Ele vê todas as coisas. E Ele ainda diz mais,
A Bíblia diz que Deus é a nossa vingança. Não precisamos usar as nossas mãos, porque Deus não somente faz justiça ao seu povo, mas Ele também é um forte refúgio para todo aquele que busca nele proteção. Uma terceira verdade que nós podemos ver que ela acreditava é que Deus é fiel às suas promessas. Veja o que diz o versículo 30. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel. Ela sabia que Deus tinha prometido. Lembra que no começo do texto diz que Samuel tinha morrido. Foi Samuel que ungiu Davi. E o povo sabia. O próprio Saul sabia, e por isso que ele queria matar Davi. Mas ela diz assim, ela diz no versículo 30, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor tudo que prometeu. Ela não duvidava. Ela acreditava que Davi seria rei, embora hoje, olhando as circunstâncias, ele era apenas um fugitivo que morava nos desertos, com 400 homens que eram seus seguidores. Mas ela cria que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ela também acreditava que Ele dá livramento. Veja o versículo 26, ela diz, agora meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com tuas próprias mãos. Ela cria que o Senhor é que dá livramento. Queridos, quando nós depositamos a nossa vida em Deus, nós podemos confiar que Ele dá livramento todos os dias, em todos os momentos, mesmo quando a gente não vê, mesmo de coisas que a gente nem sabe que vão nos fazer mal, mas o Senhor nos dá livramento. Outra verdade que ela acreditava é que Deus é Senhor. Veja o versículo, tanto 26 como 28, ela repete, pois o Senhor certamente fará o reino duradouro. Ela diz, pois o Senhor, Ele vai impedir você de derramar sangue. Ela acreditava que Deus é Senhor. Você acredita que Deus é Senhor? Amém. E quem obedece verdadeiramente esse Senhor? Às vezes a gente acredita, mas não obedece. Mas aquela mulher creu e obedeceu. E por último, ela cria que Ele está vivo. Ela diz, como Deus, juro pelo Senhor e por tua vida. Ela jura pelo Senhor, porque Ele está vivo. Então, queridos, como Abigail, ela pode confiar tanto diante de tantas tempestades, diante de tanta dificuldade que ela estava vivendo, porque ela cria no Senhor. Como ela, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E eu coloquei 3 lições que Abigail pode nos ensinar. A primeira lição, podemos confiar. Sabe por que nós podemos confiar, queridos? Porque o coração do homem está nas mãos do Senhor. Ela cria que mesmo seu marido sendo Nabal, que o significado desse nome Nabal é insensato, ela cria que mesmo ele, o coração dele estava nas mãos do Senhor. E que o Senhor pode inclinar. Veja o que diz Provérbios capítulo 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige por onde quer. Você confia nisso? Lembra de Faraó? Tantos homens na Bíblia. Quantos homens, Ciro, que Deus diz assim, olha, liberta meu povo. Quando faz 70 anos que o povo estava ali como cativo. Deus é soberano. Ele pode direcionar o coração até daquele que não crê nele, para o bem dos seus servos e do seu povo e dos seus filhos. Ela cria nisso, que o coração do homem está nas mãos de Deus. E eu pergunto, nós cremos nisso, queridos? Se cremos, muitas vezes vivemos como se não acreditamos. Deus é soberano, nele a gente pode confiar. Coloque sua causa diante do Senhor. Ele sabe de tudo que você precisa. A sua vida está em suas mãos e também está sob o seu controle. Não há coisa ou setor em que Deus não possa operar. Acredite como Abigail, que o coração do homem está nas mãos do Senhor e Ele o inclina para onde quer. Aquela pessoa que lhe perturba lá no trabalho, aquele vizinho que muitas vezes não compreende você e ele lhe persegue porque você é um servo de Deus.
Aquela pessoa que lhe persegue injustamente, confie no Senhor. Você pode confiar, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. E se ele ainda está permitindo, é porque ele quer lhe ensinar alguma coisa. Às vezes Deus permite para ensinar a gente paciência. Às vezes Deus permite porque ele quer nos ensinar a amar. Às vezes Deus permite porque ele quer nos ensinar a perdoar. Não porque ele não possa controlar aquele coração, mas na hora, no momento certo que você estiver preparado, o Senhor vai agir naquela vida, porque ele é o soberano. Segunda lição que Abigail nos ensina é que em Deus nós podemos descansar. Primeiro, a gente pode confiar. Se você confia, você descansa. É uma consequência, porque ele é o Todo-Poderoso. Veja o que diz o Salmo 37, versículo de 3 a 7. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra, desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. É muito bonito esse salmo, quando nós vemos alguns verbos: confiar, deleitar-se, entregar e descansar. Querido, se você confia, como nós colocamos no primeiro ponto, podemos confiar, você pode consequentemente descansar. Porque quem confia, descansa. Eu acho que eu já falei aqui na igreja que meu pai, ele nadava, meu pai, ele boiava, e eu achava aquilo incrível, porque como é que ele boiava no mar? Depois disso eu só vi mais uma pessoa boiando como meu pai, que foi Lucileide. Quando está na praia, ela fica boiando. Mas aquela água do mar, ali em Barra Grande, pelo menos não é cheia de ondas. Mas papai, ele boiava mesmo com ondas. E eu ficava preocupado, porque eu via boiando, a onda levava assim, ele ia, e ele boiando. E eu ficava olhando, preocupado. Eu digo, e se ele for lá para o fundo? E ele tentou me ensinar muitas vezes a boiar. Mas eu não confiava, eu tenho medo até hoje de água. E ele fazia, minha filha, eu estou lhe segurando. Aí ele botava a mão embaixo de mim. Ele dizia, e eu ficava com a cabeça bem assim. Ele dizia, baixa a cabeça, deixe a água entrar. A água fica aqui, olha, mas não entra no ouvido. Eu dizia, e se entrar água no meu ouvido? Ele dizia, o seu ouvido não tem suspiro, né? Pode entrar pelo nariz, mas pelo ouvido não vai entrar. Confie. E até eu descansar. E eu percebi que quando eu relaxava na água, eu conseguia boiar. Mas até hoje, como eu tenho medo de água, eu não boio. Só se for numa piscina, porque é água parada. Queridos, enquanto temos medo, não confiamos, não conseguimos descansar. Consequentemente, não conseguimos boiar. Eu li uma vez a história de um menino que ele estava num avião e tem uma turbulência grande e caíram aquelas máscaras e todo mundo com medo. No avião só tem um menino, uma pessoa calma, era aquele menino. Ele colocou a máscara tranquilamente, continuou lendo. E o povo, as pessoas grandes, os adultos preocupados, angustiados, e perguntam por que ele está tão calmo. Ele disse, porque nada vai acontecer, meu pai é o piloto. Mas uma confiança tão grande que ele em nenhum momento se angustiou. E eu pergunto, será que nós confiamos verdadeiramente? Porque quando confiamos verdadeiramente em Deus, nós descansamos. E não basta apenas saber. Eu sei boiar, mas enquanto eu não confio, descanso, eu não boio, eu afundo. Não é não, irmão Rosivaldo? É verdade. Não adianta você dizer que confia e dizer que acredita que Deus é o Todo-Poderoso. Quando você confia verdadeiramente, você descansa. Amados, quando nós nos deitamos numa rede, né, até a imagem que foi mostrada nesse ponto, é uma mulher deitada assim numa rede. A gente, para relaxar mesmo, a gente tem que colocar todo o corpo na rede. Da mesma forma de boiar. O Senhor trouxe você hoje pela manhã aqui, porque Ele quer que você descanse. Que você confie nele. Não confie na sua beleza.
Não confie na sua inteligência. Não confie na sua força. Porque a gente pode até ter força. Às vezes, durante muitos e muitos anos, a gente tem tanta força, faz tanta coisa. Mas, quando os anos começam a pesar, a gente começa a ver que a nossa força começa a diminuir. E a gente não tem mais nem a força para andar do mesmo jeito. Quanto mais correr. O Senhor não quer que você confie em coisas que são passageiras. A beleza é efêmera e passageira. A força também é passageira. A inteligência também, porque quando você vai ficando mais velho, aí nós temos no nosso cérebro, né, as células nervosas, e a gente vai aprendendo a coisa, e quando você lembra de uma coisa, você faz uma sinapse, é uma ligação dessas células nervosas, e ela vem uma mensagem. Quando a gente vai ficando velho, até as sinapses, essas ligações começam a ficar mais lentas. Você pode ver que a gente vai começando a ficar mais velho e os filhos ficam até impacientes, porque você vai falar uma coisa e você faz enquanto está pensando, enquanto lá as células vão, peraí, aqui, elas estão vindo para se juntar. Você não tem mais aquela rapidez. Então, nem a inteligência você pode confiar. Você tem que confiar em Deus, porque é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, para a glória e a honra do seu santo nome. Nele você pode confiar, nele você pode descansar. Por último, você pode se alegrar. É uma sequência. Eu consegui perceber essa sequência na vida dela, certo? Ela confiou. Ela descansou. E descansar não quer dizer que você não vai fazer alguma coisa. Que a gente imagina somente o descanso, você ficar parado. Você descansa, confia, faz a sua parte e se alegra. Sabendo que Deus vai agir. Não adianta você querer com as suas mãos convencer seu marido, convencer seu patrão, convencer alguém, sei lá, da sua relação, seja lá quem for. Você precisa confiar em Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você descansa verdadeiramente, o seu organismo, ele recebe essa mensagem. E começa a vir alegria. Ou vice-versa, é interessante. Quando você se alegra, o seu corpo descansa. Você pode fazer em casa essa experiência. Você mesmo sem ter vontade de sorrir, começa a sorrir. Aí sorrir assim, aquele sorriso bem aberto. Aí você começa a sentir vontade de abrir a boca. Porque o cérebro recebe uma mensagem que você está bem. Ou seja, quando a gente está descansado, a gente sorri. E o cérebro entende isso. Se ele está sorrindo, é porque está descansado. Aí já abre a boca e relaxa. Eu não vou fazer com vocês agora, porque senão muita gente vai abrir aqui a boca. Eu já estou com vontade de abrir a boca, porque eu fiz isso. Então eu tenho uma certa dificuldade de dormir. Se você pudesse me ver de noite assim na cama, aí eu fico no escuro. Até que eu começo, olha, tá vendo, Vitória já começou a abrir a boca. Eu também. É incrível. Dá vontade de abrir a boca. Porque o cérebro, ele é muito forte. Ele recebe essa mensagem, queridos. Então, se você não está conseguindo sorrir nem relaxar, é porque você ainda nem confiou e nem descansou. Por isso que você não está se alegrando. Alegre-se no Senhor. Diz o texto é Hebreus 11:6. O que é que diz? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, queridos, você precisa ter fé que Deus está agindo e trabalhando por você. A Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. O Todo-Poderoso está trabalhando por você. Então se alegre. Como diz Romanos 12:12. Diz assim: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Uma mulher de fé ora ao Senhor. Um homem de fé ora ao Senhor. E à medida que você ora, você descansa e você levanta sorrindo. Lembram de outra mulher? Aquela que foi lá em Eli, no templo, pedir Samuel, o grande Samuel. Ela orou, ela pediu, ela chorou. A mulher chorava tanto que Eli pensou que ela estava bêbada.
Mas quando ele disse, vai em paz, a tua oração foi ouvida. Aquela mulher sai do templo e já era diferente, diz o texto. E ela já não tinha tristeza no seu rosto. Já não tinha tristeza. Ela confiou e por isso se alegrou. Querido, se alegre na presença do Senhor. Nele nós podemos confiar. Enquanto nós lemos a palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida. Se você quer fortalecer a sua fé, leia a palavra de Deus, que a sua fé será fortalecida e você vai poder sorrir, crendo na esperança que o Senhor lhe prometeu. Também orando, não com pressa. Tem gente que ora, mas ora com tanta pressa de sair da presença de Deus, porque eu não tenho tempo. E o diabo rouba de nós o privilégio de entrar na presença, até deixar nosso fardo e poder sair feliz. Quantas de nós, mulheres, estamos vivendo como Marta? Será que naquela casa não tinha o que fazer? Toda casa tem o que fazer. Umas têm mais do que outras, é verdade. Mas toda casa tem o que fazer. Mas Maria preferiu estar nos pés do Senhor Jesus. Você não vai levar casa. Você não vai levar seu carro. Você não vai levar seu trabalho. Você não vai nem levar sua família. Se a sua família for, quem vai levar é o Senhor. Mas muitas vezes nós perdemos tempo que deveria ser do Senhor. E por isso nós não nos alegramos, porque temos pressa em sair da sua presença. Aí Marta escuta de Jesus, Marta, Marta, você está nervosa. Se estivesse aqui no Nordeste, ele ia dizer, está aperreada com tanta coisa. Mas uma coisa só te basta, Marta. E essa Maria já fez. Ela escolheu a melhor parte. E eu pergunto, irmãos, nós estamos escolhendo a melhor parte de estar na presença do Senhor? Será que quando nós estamos muito atarefados, nós encontramos tempo para estar com Deus? Se você está muito atarefado, então você deve acordar um pouquinho mais cedo para pedir a Deus a direção, a sabedoria, e para que Ele lute por você naquele dia e possa lhe dar vitória em nome do Senhor Jesus. Nós pagamos um preço tão pequeno em oração. Infelizmente o inferno não tem tremido muito com as mulheres dos dias de hoje. Mas ainda existem mulheres que quando estão tirando assim o pé da cama, que bota no chão, o diabo treme e diz, eita, ela levantou. Você quer ser essa mulher? Nós podemos ser essa mulher. Que quando bota o pé no chão, o diabo diz, agora vem trabalho. O inferno treme, porque essa mulher depende do Deus Todo-Poderoso. Confia nele, descansa nele, pela fé já se alegra nele, que é o Deus das vitórias. Queridos, não há impossíveis para Deus. Nós precisamos estar na brecha. Para Deus não há impossíveis. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Alguns não tem muito não, mas outros têm muito cabelo. E eu fico pensando, eu penso no meu, eu tenho muito cabelo. E eu digo, Senhor, tu sabe quantos tem. E Ele não perde nem as contas quando cai, viu? Porque todo dia cai, né? Mas Ele nem perde as contas. Como é que Ele pode se preocupar com uma coisa tão pequena como essa? A Bíblia diz que se Ele cuida dos pardais, Ele vai cuidar de nós, e nós valemos muito mais do que os pardais. Como não crer, como não confiar num Deus que me ama a tal ponto de saber quantos cabelos eu tenho na minha cabeça? Queridos, não há impossíveis para Deus. Creia. Eu queria concluir dizendo que para confiar plenamente no Senhor, os nossos olhos devem estar fixos nele. Como eu falei domingo passado à noite, não nas circunstâncias. Os nossos olhos devem estar postos no Senhor. Quando Pedro, ele andou, a gente só vê o lado ruim de Pedro, porque Pedro realmente, ele andou sobre o mar. Ele foi corajoso, ele foi ousado, ele teve muita fé.
como eu já falei até em medo d'água, vocês sabem, eu não ia dizer, Senhor, se for o Senhor, me faz andar até aí. É nada. Mas Pedro, ele disse, se for o Senhor, manda-me ter contigo. E diz, e Pedro andou sobre o mar. Mas depois o texto diz, e ele olhou para a fúria do vento. E quando ele olhou para a fúria do vento, ele começou a afundar. Meus amados, minhas amadas, se você quer vencer, olhe fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o autor da sua fé. Creia, confie de todo o coração, descanse nele e pela fé já se alegre em sua presença. Não valorize os problemas, mas valorize o poder do Deus que você crê. Olhe para trás. Quem faz parte dos pequenos grupos sabe que a gente estudou, né, sobre aquelas 5 pedras de Davi para vencer o Golias. E ele olhou primeiramente para trás. Ele viu Deus que fez. Olhe para trás. Olhe para a história. Quando a irmã Silvana estava lendo a história, digo, Senhor, será que é porque as mulheres daquele tempo não tinham o que fazer, hein? Talvez não trabalhasse tanto fora, não tivesse tantas coisas. Eu não digo que a gente seja do mesmo jeito que essas mulheres do início, não. Porque, sinceramente, as mulherzinhas trabalhavam, viu? Vocês viram o histórico? A gente pode trabalhar pelo menos pouco. Queridos, a nossa união tem reunião uma vez por mês. Olha como diminuiu o trabalho. Será que nós, mulheres que cantamos aqui, que uma mulher de fé, será que a gente não pode dar uma noite para o Senhor? E não é nem a noite toda, é 1h30. Por isso que eu digo que a gente vai se envergonhar muito quando a gente chegar na frente de Deus. Porque as nossas desculpas vão cair por terra. Será que nós não podemos trabalhar um pouco mais? Sustente-se nas promessas do Senhor, na sua força e no seu poder. E como Abigail, você vai ser uma mulher de fé vitoriosa. O que importa não é o tamanho da sua fé. Jesus disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente tem a vitória. Não é o tamanho da sua fé. Lembre-se, como Josafá, que nós possamos dizer, os nossos olhos estão fixos em ti. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E que a vida de Abigail possa ser para nós um exemplo de uma mulher de fé. Vamos orar? Pai amado, nós adoramos e exaltamos o teu santo nome. Porque a nossa confiança não está num Deus que muda, num Deus que falha, mas no Todo-Poderoso. Aquele que criou todas as coisas, e as coisas que não existem, o Senhor trouxe à existência, e o Senhor pode fazer o mesmo em nossos dias. Te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos ser mulheres de fé, que possamos ser homens de fé, que possamos ser uma igreja de fé, que confia, que descansa e se alegra na presença do Senhor. E grandes coisas o Senhor continuará fazendo em nós, para nós e através de nós. É no nome santo e poderoso do teu amado Filho Jesus que nós oramos desde já agradecidos. Amém e amém. Amém, queridos?